Muito obrigado por terem tomado uma noite especial com alguém que nos é muito caro, muito conhecido e quase eu diria que dispensa a apresentação, que é o escritor, que é o Moacir Scliar. Na verdade, nós estamos iniciando com Moacir, escolhemos Moacir para fazê-lo, o nosso ciclo multicultural judaico. Nós teremos amanhã, às 11h30, só para acompanhar o Alexandre Herkovitz. Na quinta-feira, às 19 horas, nós teremos Breno Lerner com a parte culinária. Na sexta-feira, às 15h30, nós teremos o filme Benjamin e às 18 horas o filme Tolerância Zero e depois a discussão com Hector Barbenco. No sábado, às 3 horas da tarde, nós teremos o Kao Hamburger com um roteiro e um filme. No domingo, às 11 horas, nós teremos aqui um concerto com músicos da OSESC e às 19 horas um painel com o maestro Meschling. Ou seja, uma semana bastante completa, bastante interessante, e quem quiser, nós temos o programa aqui na frente. Juntamente com Moacir Scliar, nós temos os atores Alexandre Edelstein e Sérgio Feldberg, por favor. Moacir, autor de mais de 50 livros e, na verdade, todos conhecemos e lemos, fã, e foi recém-nomeado para a 31ª cadeira da Academia Brasileira de Letras, e é um prazer. Muito obrigado por ter aceito, e você gosta de elogios, nós podíamos passar a noite. A palavra é tua. Obrigado. Bom, boa noite para todos, pessoal. Eu realmente tenho vindo com uma certa frequência a São Paulo, mas hoje é uma noite especial. Eu não conhecia aqui a Casa de Cultura, eu estou realmente maravilhado. Eu estou maravilhado com essa programação e mais, eu estou convencido de que ela representa um marco na história do judaísmo aqui no Brasil. Acho que essa significa uma abertura, né, da cultura judaica para a cultura em geral, né, e que é mais do que desejável, mais do que oportuna, e que seguramente é um marco na integração desse grupo humano que nós representamos dentro desse contexto maior que é a cultura brasileira, né? E eu não sei porque que eu estou de pé, eu acho que acho que eu vou sentar. E eu acho que começar com o humor judaico é realmente uma coisa assim que foi muito bem pensada, né? Aliás, fui eu que pensei agora, em retrospecto me dei conta de que... Mas eu pensei bem. Porque uma das coisas assim que eu caracterizaria na minha literatura, né, e que acaba de me levar para a academia. Aliás, hoje eu fui cumprimentar no avião, eu sentei do meu lado, tinha uma senhora, ela disse, é um prazer viajar com o imortal, né? Eu pensei que... Aí ela disse, porque é uma garantia que o avião não vai cair. Mas tirando esses lados, esses aspectos mais práticos, né? Realmente assim, quando eu entrei na academia, né, eu não pude deixar de pensar em vários momentos, né, que naquele gurizinho do bairro do Bonfim, lá de Porto Alegre, né, o gurizinho que escrevia histórias, que mostrava essas histórias para os seus pais e para os seus vizinhos e para as pessoas da nossa comunidade, e que era o escritorzinho do bairro do Bonfim. E eu me dei conta de que quem estava chegando à academia, na verdade,
era esse menininho. E houve um momento, eu tinha que fazer um discurso na academia. E os discursos na academia são muito solenes, né? Você não pode imaginar como são solenes, né? Tem que usar o vós, né? Vós sois, né? E é uma coisa, e tem que falar de fardão, né? E lá estava eu de fardão, né? Com uma espada, que eu nem sabia o que fazer com aquela espada. Mas houve um momento, isso é uma coisa interessante, no meio do meu discurso, né? Eu estou lendo lá o meu discurso, eu disse, não, mas eu tenho que contar para esse pessoal uma história, né? Aí eu deixei de lado o meu discurso, eu disse, eu vou contar para vocês uma história do meu pai, né? Porque o meu pai está presente aqui, né? Embora tenha falecido, como minha mãe há muito tempo, né? E aí contei uma história, né? Contei a história que talvez alguém de vocês já tenha ouvido de mim mesmo, porque eu conto a toda hora a história de como é que meu pai descobriu uma banana, né? Alguém conhece aqui? Meu pai veio da Bessarábia, né? Esse grupo de imigrantes que veio da Bessarábia chegou no Brasil no ano que vem agora, né? E eu acho que isso nós devemos transformar numa celebração, vai fazer 100 anos da vinda desse grupo de famílias da Bessarábia para o Rio Grande do Sul, onde eles participaram naquele projeto de colonização agrícola do Barão Hirsch, né? Quando meu pai chegou, né, esse projeto já estava praticamente no fim, né? Eles vieram mais tarde e ele chegou menino ainda ao Brasil. E o navio levava eles até o porto, o cais, lá em Porto Alegre. E depois de uma viagem, que vocês todos sabem como é que era, uma viagem de 4, 5 semanas, aqueles navios de imigrantes, né? Que o Segal retratou tão bem, né? E na qual eles passavam muito mal, né? Inclusive passavam fome, né? E meu pai, quando chegou, era um menino magrinho, né? Fraquinho, então desceu do navio. E tinha muita gente que ia ao cais, lá em Porto Alegre, para olhar o desembarque dos imigrantes, né? Que era uma gente diferente, assim, né? E aí está um homem lá, né? Um gauchão, né? Sabe que os gaúchos são hospitaleiros, são acolhedores, né? E esse homem viu meu pai descendo do navio, né? Viu aquele menino magrinho e disse, pô, esse guri deve estar com fome, né? E aí ele quis levar alguma coisa para o meu pai comer. E vendiam frutas naquela época, né, no cais do porto. E ele pegou uma banana e foi lá e deu para o meu pai uma banana, né? Meu pai nunca tinha visto aquilo, né? Nunca tinha visto uma banana, porque ele vinha da Rússia, né? Quer dizer, de um lugar onde frutas tropicais, né, eram mais ou menos desconhecidas, né? E ele achou que era uma coisa para comer, só que ele não tinha nenhuma prática em comer banana, né? E não tinha como perguntar, né, como é que se come banana, porque claro que ele tinha recém-chegado, falava Yiddish, russo, né, mas seguramente não falava português, e é claro que o homem também não falava, né? Aí ficaram se olhando, né, e o meu pai, mexendo na banana, descobriu que dava para descascar a banana. Então, descascou a banana. Aí apareceu uma coisa que ele, sendo uma fruta, achou que era o caroço, que ele jogou fora e comeu o resto, ou seja, ele comeu a casca da banana. E eu contei essa história para os acadêmicos, né? Alguns deles até acordaram, para vocês verem como a história realmente teve boa repercussão. E eu fiquei me dando conta, assim, de que essas histórias foram fundamentais, né? Não só como um vínculo emocional importante, como também na minha própria formação de escritor. Eu me tornei escritor porque eu admirava essa capacidade que meus pais tinham de contar histórias, né? Ambos, tanto meu pai quanto a minha mãe. E adicionado a isso o fato de que a minha mãe era professora, né? Das poucas pessoas lá no bairro do Bonfim que conseguiu estudar,
e obter um diploma. Ela tinha um diploma de professora e lecionava, né, na pequena escola que nós tínhamos lá, o Colégio Yiddish, né? E era uma mulher que gostava muito de ler e me estimulou a ler, me estimulou a escrever. Então, eu nasci no lugar certo para ser um escritor. Agora, eu também me dei conta de que esse componente do humor, né, é um componente importante, né, não só na minha literatura, na minha vida, né. Para mim, judaísmo, né, significa humor. Quer dizer, não dá para separar, né, a história do judaísmo, pelo menos a história desse grupo ao qual eu estou ligado, da história do humor. E é sobre isso que nós vamos falar, né? E com a ajuda dos nossos dois atores aqui, nós vamos ver alguns exemplos assim de humor judaico, né? Quando a gente fala em humor judaico, a gente tem que se dar conta de que esse humor não é um acompanhante perene na história do povo judeu, né? Ele é um humor que nós não encontramos, ou pelo menos encontramos de uma forma menos evidente, né, na Bíblia, né, nos relatos bíblicos, né. A gente não pode dizer que a Bíblia seja um livro exatamente bem-humorado, né? As histórias que tem na Bíblia, assim, sempre são histórias de castigos e punições, né? Realmente, assim, aquela pergunta, né, que muitos judeus fizeram ao longo dos tempos, né, se ele não podia ter escolhido outro povo, né, em vez de nos reservar a quantidade de castigos, ela corresponde a essa visão da Bíblia, né? A ideia de o povo eleito é um povo que tem que pagar o preço pela eleição, um preço em sacrifício, um preço em esforço, né? E é raro que a gente possa encontrar algum trecho da Bíblia, né, que possa sugerir uma ideia de humor, né, uma ideia assim, de brincadeira, uma ideia lúdica, né? Na minha visão, o texto que mais se aproxima disso é o texto que narra a história do Jonas, né, do profeta Jonas. Pelo menos da maneira como eu leio, né? Porque é claro que uma leitura religiosa, uma leitura mais ortodoxa da Bíblia seria diferente, né? Mas a história do Jonas é uma história típica, né? Está lá o Jonas, né? É um homem comum, né? E vem Deus e diz para ele que ele tem que anunciar que a cidade de Nínive é uma cidade de pecadores, né? E que vai pagar pelos seus pecados sendo destruída, né? Jonas se dá conta imediatamente que aquilo é um muito mau negócio, né? Que ele só tem a perder, né? Porque ninguém gosta de pessoas que dão más notícias, ainda mais uma notícia desse tipo. Então Jonas ele não quer nada com essa missão, ele dá um jeito de se esconder, ele embarca num navio, né? Mas Deus não vai deixar Jonas tão facilmente, né? Tem aquela tempestade, né? Os marinheiros deduzem que alguém a bordo está provocando a cólera divina, fazem um sorteio, claro, né, cartas marcadas da Jonas, né, e aí tem que atirar Jonas no mar. Jonas é atirado no mar, é engolido pelo peixe gigantesco, né, e é descarregado, né, das praias de Nínive. Aí Jonas diz, bom, então realmente assim, já que não há outra solução, então eu vou anunciar para os ninivitas que eles estão condenados. Mas aí Deus mudou de ideia, né? Nesse meio tempo, né, Deus levou em consideração que talvez a cidade não deva ser destruída. Aí Jonas não precisa mais anunciar, mas aí Jonas diz, bom, já que ele teve todo esse trabalho, ele quer anunciar, né? Mas Deus não quer que ele anuncie. Aí Jonas fica irritado, se retira para o deserto, né? Ele está no deserto, aquele sol esturricante do deserto. Jonas se refugia debaixo de uma árvore, né? Deus vai lá, manda um bicho que come a árvore, né? Quer dizer,
Jonas tem que ficar no sol mesmo, porque Deus implicou com ele, né? Essa é a conclusão que a gente chega. A história termina sem que se saiba exatamente o que aconteceu com Jonas, né? Mas é uma história curiosa, né? Porque aparentemente é um jogo, né, entre o ser humano e a divindade, né? Da qual a conclusão óbvia é a seguinte, que não é dado ao ser humano conhecer os desígnios da divindade, né? Mas como não é dado ao ser humano conhecer os desígnios da divindade, né, e isso é uma coisa muito angustiante, a gente reage à angústia com essa coisa humorística, né? Com essa coisa de humor. Porque o humor nada mais é do que isso, né? É uma forma pela qual o ser humano ele consegue, né, vencer as angústias e as ansiedades da existência humana, né? Freud se deu conta disso quando escreveu o famoso livro sobre o xiste, né? Aliás, Freud era um grande apreciador do humor judaico, mas voltando, né, à história, nós não vamos encontrar, a não ser depois nas histórias dos Hassidim, né, e nas histórias também rabínicas, né, que surgem depois da dispersão, nós vamos encontrar algumas histórias que podem ser caracterizadas como histórias que, dando uma lição de sabedoria, fazem isso num clima humorístico. Mas realmente, assim, o apogeu do humor judaico vai ocorrer no século XIX, né? No final do século XVIII e no final do século XIX, e esse humor judaico vai ter um cenário bem característico, que é o cenário da Europa Oriental. E é aí que vai nascer o humor judaico tal como nós conhecemos, né? E há uma razão muito óbvia para que o humor judaico nasça aí, porque esse é um cenário judaico, em primeiro lugar, muito grande, né? Nós estamos falando de milhões de pessoas, não é? Mas estamos falando de uma situação penosa para os judeus. Nós estamos falando dos judeus morando naquelas aldeias pobres da Europa Oriental, né? Nas regiões a eles reservadas pelo regime czarista, né? E onde eles vivem naquela situação de lírica miséria, né? Aquela situação de constantes sofrimentos, de ameaças, as ameaças dos pogroms, né? Ameaças de extermínio. E é aí que eles vão, então, desenvolver esse humor judaico, né? Que vai ser o antídoto, né, para essa constante ameaça de desespero que caracteriza a vida na Europa Oriental. E esse humor vai ter o veículo ideal, que é o Yiddish, né? Não há língua melhor para contar uma anedota do que o Yiddish. Não há, né? Isso não é patriotismo, não é chauvinismo, eu estou absolutamente convencido, e todo mundo sabe que, traduzido, né, perde a graça, né? Vocês já disseram, né? Mas é inevitável que se traduza, porque o fato é de que o Yiddish, né, ele é muito menos falado, né, hoje em dia, né? Volta e meia eu vou ao National Yiddish Book Center, que fica nos Estados Unidos, que é um lugar assim fantástico, porque é uma enorme biblioteca, né, que coleciona livros em Yiddish, né, editados em vários países do mundo. Eles mandam buscar e juntam lá para essa coleção. Então o prédio é imenso, tem um staff de gente que cuida disso e tal. E a primeira vez que eu fui lá, a diretora me levou, mostrou a biblioteca com muito orgulho, né? E eu fiz a pergunta que vocês inevitavelmente fariam, né? Quem é que lê esses livros, né? E depois esse é o problema, né? Nós temos livros, mas não temos mais leitores. Não quer dizer que não haja pessoas que estudem literatura Yiddish, né? Mas não há mais aquela disseminação que, inclusive nos Estados Unidos, né,
havia jornais em Yiddish, né? E eu, ao longo dos anos, eu acompanhava um desses jornais, que era, hoje se chama Forward, né? Mas que era o Forwards, e que ele era quase, quando ele começou, ele era quase todo em Yiddish, né? E tinha uma página que era em inglês, né? Hoje, a última vez que eu vi, ele tinha uma página em Yiddish, né? O resto todo era em inglês, e eu imagino que daqui a pouco ele vai surgir só em inglês, né? Porque é muito mais fácil para as novas gerações ler em inglês, né? Mas o Yiddish foi instrumental, né, para a difusão do humor judaico. E logo esse humor judaico estava inspirando grandes escritores, né? E quando a gente fala em grandes escritores na Europa Oriental, nós estamos falando, né, daquela tríade famosa, né, composta por Sholem Aleichem, por Peretz, né, e por Mendele Moher Sforim, né, que três grandes escritores que fizeram do Yiddish e também do hebraico, que às vezes eles escreviam, né, uma língua literária de primeira grandeza, né. Então nós vamos começar com o Sholem Aleichem, né. Boa noite. A gente ia ler os contos em Yiddish, mas achou que a maioria não ia entender, então vamos em português mesmo. Eles conseguiram comprar 2 camisas listradas. Coincidência, né? Claro. A gente nem combinou. Então, o primeiro conto. Anda, monstro miserável. Puxa, animal estúpido em forma de cavalo. Não és melhor do que eu. Se é tua sina ser cavalo de Teve, sofre como Teve, aprende com Teve, e a sua família há de morrer de fome 7 vezes num dia, e a deitar-te sem jantar. Não está escrito no livro sagrado que homens e animais tenham a mesma sorte? Não, não é verdade. Aqui estou eu, falando, e tu és mudo. Não podes exprimir a tua dor com palavras. Estou em situação melhor, porque eu sou humano e judeu. E sei o que tu não sabes. Sei que temos no céu um Deus grande e bom, que governa o mundo com sabedoria, misericórdia e clemência, alimentando o faminto, levantando o que tomba, mostrando-se propício a todos os seres vivos. Eu posso abrir-lhe o meu coração, enquanto estes teus queixos estão cerrados, pobre criatura. Confesso, entretanto, que uma palavra sábia não substitui um bom naco de arenque ou um saco de cevada. De repente, Teve percebe que é hora de Minhá, a oração vespertina, e apressa-se a rezar as preces prescritas. Mas enquanto com os lábios vai murmurando devotamente as palavras, de si para si, acrescenta-lhes comentários ímpios. Por exemplo: bendito sejas os que residem na tua casa. Bem, mas eu imagino, Senhor, que a tua casa seja mais espaçosa do que a minha choça. Eu te louvo, meu Deus e Rei. E que me adiantaria fazer o contrário? Todos os dias te abençoo, mesmo de estômago vazio. O Senhor é bom para todos. Admitindo que esqueça alguém de vez em quando, não tem já muito em que pensar? O Senhor ergue os que caem, levanta os que se abaixam. Pai do céu, Pai amoroso, esta é minha vez. Posso acaso afundar mais? Abres a mão e satisfazes todas as criaturas. Então é assim, Pai do céu. Um apanha um soco na cara, um outro um frango assado. Eu, minha mulher e minhas filhas nunca cheiramos um frango assado desde os dias da criação. Ele satisfará os desejos dos que o temem. Lhes ouvirá os brados e os salvará. Mas quando, Senhor, quando? O trecho seguinte é característico do espírito sarcástico de Sholem Aleichem e também da ironia mordaz dos judeus confinados no gueto. Ao dar conta do que lhe sucedeu na feira, o homem deve sempre tomar em consideração os sentimentos do seu próximo. Tenha o cuidado de não melindrar os seus semelhantes judeus e procure estar em harmonia com eles, pois está escrito na ética dos nossos pais: não te apartes da tua comunidade. O que significa, entre outras coisas, não digas irrefletida e egoisticamente nada que soe mal aos teus ouvintes. Unidade em Israel. Nunca esqueças este princípio. Se, por exemplo, eu vou à feira, o modo de dizer naturalmente, pois nunca vou à feira, exceto em pequeno com meu pai, e faço negócio,
Se vendo tudo com bom lucro, volto com punhados de dinheiro e o coração pulando de alegria, nunca deixo de dizer aos vizinhos que perdi até o último copeque e que sou um desgraçado. Assim folgo eu e folgam os meus vizinhos. Agora, se pelo contrário me limparem deveras os bolsos na feira e eu regresso com o coração amargurado e a barriga cheia de fel, garanto aos conhecidos que nunca houve, desde que Deus instituiu as fibras, uma melhor. Compreendes o que quero dizer? Nesse caso eu venho acabrunhado, mas os meus vizinhos também se ralam de inveja. Bom, isso aí é... Muito bom. Esse é desse grande personagem, né, que eles chamam de Teve, eu chamaria de Toive, né, mas é porque eu sou mais antigo. E que é realmente assim um personagem paradigmático, mas o humor judaico na Europa Oriental tinha muitos, né, desses personagens que eram típicos, né? Tinha, por exemplo, assim, os habitantes de Helem, né, que eram considerados bobos, ingênuos. É curioso, assim, todo grupo humano, né, arranja alguém para debochar, né? Isso, né, não é só os brasileiros com os portugueses, né? O Zino também tinha o pessoal de Helem, né? E contava aquelas histórias assim de, por exemplo, né, Helem inaugurou uma casa de banhos, né? Então, aí eles iam fazer os bancos de tábuas, né? Mas aí tinha um problema, que era o seguinte: se eles fizessem os bancos com tábuas lixadas, lisinhas, as pessoas podiam escorregar e cair, né? Mas se eles não lixassem, né, as pessoas podiam se machucar nas felpas da madeira, né? Então o que eles fizeram? Eles lixavam a tábua, mas botavam a tábua com a parte lixada para baixo, né? Então resolvia o problema, né? E tinha, né, enfim, uma galeria grande de personagens nos quais o Sholem Aleichem ele se inspirou. Agora, o eixo judaico ele vai se deslocar da Europa Oriental, né, exatamente no começo, nos fins do século XIX e no começo do século XX, né, quando se agudizam as perseguições, né, os pogroms, né, então realmente se constata de que a vida nessas regiões não tem futuro. E é então que começa a imigração, né? Essa imigração que trouxe os judeus da Bessarábia para o Brasil, mas que trouxe também judeus para a América do Norte, para a Argentina, e sobre isso nós vamos falar daqui um pouco. Mas houve um interregno, né, que é a ascensão da cultura judaica na Europa Central. Quando eu falo em Europa Central, estou falando da Alemanha, estou falando da Tchecoslováquia, né, estou falando da Hungria, estou falando da Áustria, né, onde no fim do século XIX, nos começos do século XX, houve assim um florescimento da cultura judaica, né, que foi brutalmente atalhado depois pelo nazismo. E aí nós vamos encontrar um tipo de humor, né, que é um humor peculiar. Não é bem o humor do Sholem Aleichem, né? Porque o humor do Sholem Aleichem é um humor popular, né? Ele é um autor popular, ele é um autor assim como era o Mark Twain nos Estados Unidos. Um escritor que todo mundo lia, todo mundo sabia quem ele era, ele viajava intensamente, Sholem Aleichem, né? Visitava comunidades, era sempre bem recebido, né? Mas na Europa Central, né, o que nós temos é gente intelectualizada, né? Gente com diploma universitário, uma situação econômica muito melhor, né, e produzindo uma literatura elegante, culta, mas não despida de humor, né? Um dos exemplos
dessa literatura é Franz Kafka, né? E vocês vão dizer assim, não, mas para um pouquinho, Franz Kafka não pode ser um exemplo de humor judaico, mas é, né? Isso é uma coisa curiosa, né? Porque nós lemos Kafka hoje como, digamos assim, um retrato, né, de um clima de autoritarismo, de obscurantismo, né, de perseguição, que depois, né, da morte dele se materializou no nazismo e no stalinismo, né? Mas Kafka não via a obra dele dessa maneira, né? Isso é uma coisa curiosa. Kafka via a obra dele como uma obra de humor, né? E quando ele lia os contos dele para os amigos, né, ele muitas vezes ria sozinho das histórias dele. Isso é uma coisa que está registrada nos depoimentos sobre Kafka, né? Agora, é um tipo de humor, né, muito sutil, né? Um humor muito irônico, né? E frequentemente um humor simbólico, como nós vamos ver nesse texto, que é um texto famoso, né? Que se chama Diante da Lei, e que ele aparece, às vezes aparece como uma história isolada, mas que também é parte da novela do Kafka chamada O Processo. Diante da lei, vigia um guardião. A ele vem um homem do campo que pede para ser admitido. O guardião diz que não pode permitir no momento. Depois de refletir um pouco, o homem pergunta se poderá entrar mais tarde. É possível, Diz o guardião. mas não agora. Já que a porta para a lei continua aberta e já que o guardião se afasta para o lado, o homem inclina-se para olhar através dela. Percebendo-o, o guardião ri. Já que te sentes tão tentado a entrar, experimenta fazê-lo sem minha permissão. Nota, porém, que mesmo poderoso, sou o mais inferior dos guardiões. Eles estão à porta de cada sala, e cada um é mais poderoso que o anterior. Já o terceiro tem um aspecto tal que nem eu consigo mirá-lo. Com tais dificuldades, o homem não esperava se defrontar. A lei, pensa ele, deveria ser acessível a cada homem a qualquer momento. Mas olhando mais de perto, o guardião, com sua veste forrada de peles, seu longo e pontudo nariz, sua longa barba de tártaro, decide que é melhor esperar pela permissão para entrar. O guardião dá-lhe um banquinho e deixa que ele se sente ao lado da porta. Ali ele fica esperando dias, anos. Muitas vezes faz tentativas para ser admitido, incomodando o guardião com a sua insistência. O guardião frequentemente enceta uma breve conversação, perguntando sobre a casa do homem e sobre outros assuntos. Mas essas questões são colocadas de forma impessoal, como fazem os grandes homens, e sempre concluem com a afirmação de que o homem ainda não pode entrar. O homem, que se equipou com muitas coisas para a sua jornada, oferece-as sem se importar com o valor ao guardião, na esperança de suborná-lo. O guardião as aceita, dizendo, entretanto, de cada vez: Eu o faço só para que não tenhas a sensação de que não tentaste tudo. Durante todos esses longos anos, o homem observa o guardião incessantemente. Ele esquece os outros guardiões, e assim este parece-lhe a única barreira entre ele e a lei. Nos primeiros anos, ele amaldiçoa a sua má sorte em voz alta. Mais tarde, apenas murmura. Fica infantil, e já que nesta prolongada vigília chegou a reconhecer inclusive as pulgas na pele da veste do guardião, pede a elas que persuadam o referido guardião a mudar de ideia. Finalmente, sua visão turva-se e ele já não sabe se é o mundo que está escurecendo ou se são os olhos que o traem. Na escuridão ele percebe a luminosidade que emana através da porta da lei. Agora sua vida está chegando ao fim. Antes que morra, tudo o que ele experimentou durante sua espera condensa-se em sua mente numa única questão que ele ainda não colocou ao guardião. Ele o chama, já que não pode mais mover o corpo entorpecido. O guardião tende a baixar-se para ouvi-lo. A diferença de tamanho entre ambos aumentou consideravelmente. O que tu queres agora? Tu és insaciável. Todos lutam para atingir a lei, diz o homem. Como é possível então que durante todos esses anos ninguém, a não ser eu, apareceu querendo aqui entrar?
O guardião percebe que o homem já não tem forças e que já não escuta, de modo que diz a seu ouvido: ninguém podia entrar por esta porta, já que ela foi feita só para ti. E agora vou fechá-la. Essa é uma história típica do Kafka sob muitos aspectos, né? Primeiro porque, reparem que é uma história muito curta, muito sintética, né? Que lembra as parábolas bíblicas, tá? Que são narrativas assim, que nos chamam a atenção exatamente pela economia. Não há grandes descrições, na verdade nós nem sabemos o que é a lei, né? Por esse texto aí, né? A lei é o que é a lei? É um templo? É um lugar? Quer dizer, nós não sabemos exatamente, mas isso não tem importância, né? O que tem importância é essa ironia final, né? A porta foi feita para aquele homem, né? Mas ele não ousou, né, cumprir o seu destino, não ousou assumir, né, a sua própria destinação, né? E ficou esperando que o guardião o autorizasse a entrar, o que não aconteceu, e ele acabou morrendo sem entrar na lei. É claro que aí nós temos 1000 interpretações possíveis. Há uma interpretação religiosa, há uma interpretação psicanalítica. Qual é o que simboliza essa figura do guardião, se não é uma figura paterna, que parece realmente ser, não é? E também uma interpretação política, não é? A interpretação que antecipa, como eu disse, os totalitarismos do século XX, né? O fato é que Kafka realmente assim, com essas histórias, ele marcou a literatura do século XX, né? E esse humor amargo, irônico, né, é uma outra versão, é a versão intelectualizada do humor judaico que nós vimos no Sholem Aleichem. E como eu disse antes, né, esse florescimento judaico na Europa Central, rapidamente ele se encaminhou para um fim, né, que surgiu com o nazismo, né? E nessa época, um dos escritores mais importantes na Alemanha era Leon Feuchtwanger, né, autor do Judeu Ziz, né, que é grande, e vários outros livros fantásticos, né? É muito curioso, vejam que interessante, porque esse livro, ele fala se baseia numa figura real, de um importante financista da corte de um príncipe alemão, acho que no século XVIII ou XIX, né? E esse homem adquire um poder muito grande, né? Curiosamente, né, esse livro serviu de inspiração para um filme nazista, né? Um filme feito na Alemanha nazista, né? Então, é uma coisa irônica, assim, né, de que um texto de um escritor judeu é utilizado contra os próprios judeus. Mas Feuchtwanger se deu conta da ironia dessa situação e escreveu um texto, né, que nós vamos ouvir agora, então. O escritor L.F. nasceu em 1884, numa cidade da Bavária chamada Munique, que tinha naquela época 437.112 habitantes. Foi educado por um total de 98 professores que lhe ministraram aulas sobre um total de 211 assuntos, incluindo hebraico, psicologia aplicada, história dos príncipes da Bavária, sânscrito, ginástica gótica e cálculo do juro composto. O escritor L.F. teve de gastar 19 anos para livrar-se de 178 dos assuntos aprendidos, que eram completamente inúteis. O escritor L.F. passou 14 anos em escolas de universidades de Munique e Berlim, 5 meses e meio no exército, 17 dias como prisioneiro de guerra. O resto do tempo viveu em relativa liberdade. A Alemanha, quando o escritor L.F. lá viveu, tinha 63.284.617 habitantes, dos quais 8.287 eram críticos, 15.043 eram parteiras e 36.461 eram idiotas e ou cretinos. Destes saíram várias autoridades do Terceiro Reich. O escritor L.F. tinha uma casa que foi confiscada e uma cidadania da qual foi privado.
Possuía, quando os nazistas ascenderam ao poder, 10.248 livros, 28 manuscritos, um gato, 2 tartarugas, etc. Destes, 4.212 objetos vários foram apreendidos, destruídos, perdidos, quando os nazis invadiram a casa. A polícia declarou 3 vezes que a invasão foi ordenada pelo Ministério do Interior da Prússia e 4 vezes que a invasão foi obra de comunistas disfarçados como funcionários do Ministério do Interior da Prússia. O escritor L.F. é autor de 4 romances, dos quais foram impressos 527.000 exemplares, todos confiscados quando L.F. declarou que as 164.000 palavras do livro Minha Luta, de autoria do Sr. Adolf Hitler, representavam 164.000 ofensas contra a gramática e ou estilo. A partir de então, foram escritos 1.584 artigos contra LF e, em 327 pronunciamentos radiofônicos, seus livros foram classificados como veneno. LF foi perfeitamente feliz 19 vezes na vida e profundamente infeliz 14 vezes. Em 584, a incrível loucura do mundo em que viveu abalou-o ao ponto da perplexidade. E aí, tornou-se imune a ela. Muitos intelectuais, então, imigraram, né, e saíram da Europa Central e tomaram, em geral, o rumo, né, ou da América do Norte ou da América do Sul. Né? E vários deles, alguns deles, inclusive, aqui no Brasil, como foi o caso de Stefan Zweig. Mas antes disso, já tinha havido uma grande imigração, né, que chegou à América do Norte, sobretudo a cidade de Nova York, né? Chegou também à América do Sul e, sobretudo, a Argentina e o Brasil, né? Isso, na época, correspondia, assim, a uma disposição. Os governos, né, faziam questão de trazer imigrantes, né? E, sobretudo, aqui no Brasil e na Argentina, que eram países relativamente despovoados, né? A ideia de trazer esses imigrantes era uma ideia, assim, de povoá-los com europeus, né? Então, na carona desses europeus vieram também os judeus. E em Nova York, eles se localizaram numa região típica da cidade, né, que ainda hoje tem alguma coisa de um bairro judaico, se bem que a maior parte dos judeus já não moram mais lá, que é o Lower East Side, né? E que é um bairro onde os judeus se estabeleceram. Eles eram ali pequenos comerciantes, né? Pequenos fabricantes, às vezes grandes fabricantes também, né? Usando a própria mão de obra judaica, né? E eram também gangsters de vez em quando, né? E também havia o tráfico de mulheres, né? Quer dizer, era uma vida muito colorida, muito diversificada, e logo começaram a surgir numerosos escritores, né, que usaram o tema do judaísmo nos Estados Unidos como uma matéria-prima para a sua ficção, né? E aí o humor também adquiriu logo um papel de relevo, porque também foram surgindo personagens típicos, né? Assim como tinha na Europa Oriental aqueles personagens típicos, tipo Toive, o leiteiro, né? E os habitantes de Helen, e Echelon Sopolier e outros, né? Na América do Norte, sobretudo, em Nova York, sobretudo, surgem alguns personagens típicos, né? O primeiro desses personagens, que merece um lugar de destaque na galeria dos personagens judaicos, é a mãe judia, né? Porque a mãe judia é uma coisa recente, né? E, aliás, transitória, porque as novas gerações já não têm mais a mãe judia naquele modelo, né, que a minha geração particularmente conheceu, né? E também não é a mãe judia da Bíblia, né? A matriarca bíblica não é exatamente esse modelo de uma mulher, né, que se preocupa com os filhos, né, e que está sempre achando que o filho vai morrer de fome, né, a menos que ela acuda a todo momento, e que resulta de primeiro, né, de uma coisa real, né,
que eles tinham passado fome mesmo. Na Europa Oriental, realmente, eles passaram períodos de privação muito grande. E, além disso, ansiedade. Ansiedade diante da nova situação. Então, essa ansiedade, ela se traduzia nessa necessidade compulsiva de alimentar os filhos, né? E na minha geração, por exemplo, a mãe judia era uma mãe, tipo, que eu não morei no Lower East Side, mas eu tenho certeza que o Bonfim era igual, né? Guardado as proporções, e o Bom Retiro também, igual ao Lower East Side, né? Quer dizer, o que a gente mais via nas ruas do bairro do Bonfim, em Porto Alegre, na hora do almoço, eram mães correndo atrás dos filhos com a comida, né? Isso era a regra, né? E os filhos sempre inapetentes, né? Porque é claro que se a mãe está sempre querendo alimentar, as crianças nunca chegam a ter fome, né? E eu não só não tinha fome, como eu não sabia o que era ter fome, eu não sabia o significado dessa palavra fome. Eu tinha uma inveja dos Goin, né? Porque os meus amigos Goin diziam assim, eu estou com fome. Eu perguntava, mas o que é isso, ter fome? Eu não sabia. Eu não sabia que sensação era essa de ter fome, porque a minha mãe nunca me deixou ter fome, né? Era uma coisa impressionante como a minha mãe nos alimentava, né? O prato preferido, e é o prato típico da mãe judia, é a sopa. Agora, a sopa de uma mãe judia, ela tem uma densidade nutricional que não tem nenhum composto vitamínico, nenhum suplemento alimentar vai chegar aos pés da sopa da mãe judia, porque tem tudo na sopa da mãe judia, né? E, sobretudo, a mãe judia também, ela está presente na sopa, né? Então, minha mãe queria que eu comesse sopa. E é claro que eu não queria comer sopa, né? Nós morávamos, onde nós morávamos, na Rua Fernandes Dias, o meu tio tinha uma pequena fábrica de móveis nos fundos, né? E a minha mãe fazia o seguinte, ela pedia para o meu tio ligar as máquinas, né, da marcenaria, né? E eu ficava ali de boca aberta, né, olhando para as máquinas. E a minha mãe aproveitava essa oportunidade para ir despejando aquela sopa nutricional, né? Mas eu ainda comia, né? Agora, eu tenho um irmão, né? E ele não comia. Isso era um irmão mais moço, e até eu ficava impressionado, porque realmente era uma coisa assim, ele não comia, né? Quer dizer, a família inteira fazia uma força assim, porque ele fechava os dentes, né? Aquela coisa assim, no passarão, né? E aí a minha mãe usava a colher como uma alavanca para abrir a boca, ela conseguia uma fresta, né? E ela conseguia enfiar um pouco de comida, mas ele não engolia, né? Ele ficava com a comida na boca, ele tinha um depósito, assim, né? Tipo essas aves que conseguem armazenar comida, e ele não engolia, né? Então, o mistério para nós é como é que ele continuava vivo, porque ele, né, aparentemente, não só vivo, como bem nutrido, né? Mas mãe judia também tem uma vocação de detetive, você sabe, né? Ela começou a seguir o meu irmão, né? E aí ela descobriu o seguinte, que o meu irmão não comia em casa, mas, terminado o almoço, ele atravessava a rua e lá estavam construindo um prédio, né? E tinha os operários construindo o prédio, e ele pedia comida para os operários, né? E os operários, eu acho que se comoviam, disse, pô, essa gente aí não dá comida para os filhos, né? Então, os operários alimentavam o meu irmão. Aí a minha mãe descobriu isso, foi lá, falou com os operários. Quer dizer, muito antes do Lula, ela já fez o pacto com a classe operária, né? E o trato dela era o seguinte, que ela forneceria comida para eles, né? Eles colocariam na marmita, né? E repassariam para o meu irmão, que assim comeria a comida da mãe judia dele, ainda que numa marmita obreira, né? Quer dizer, bom, porque tinha que ter imaginação, né? A imaginação das mães judias para alimentar os filhos, assim, é uma coisa impressionante, né? Ali na mesma rua que nós morávamos, tinha uma senhora, essa
ela estava melhor de vida, ela morava numa casa de 2 pisos, porque as nossas casinhas eram minúsculas. Então ela aproveitou o fato de que ela morava numa casa de 2 pisos e ela fez uma espécie de escorregador, né? Do andar de cima para o andar de baixo. Então o marido ficava lá em cima e botava a filha no escorregador, a filha descia, chegava lá embaixo de boca aberta, né? E a mãe estava esperando com o prato de sopa e despejava a sopa no prato. E a mãe judia é uma mãe insaciável, né? Não há nada que o filho possa fazer assim, aquela coisa, né? Que vocês todos conhecem a história das 2 gravatas, né? Que ela dá 2 gravatas, aí o filho bota uma, ela diz, mas quer dizer que tu não gostou da outra, né? Aí o filho bota as 2 gravatas, né? E vem para ela e ela olha e diz, eu sabia que aquela goi da tua mulher ia te enlouquecer. Agora tu já está usando 2 gravatas. Quando a gente tem uma mãe dessas, né, é claro que, né, todo o complexo de Édipo vai até a lua, né? Então a gente tinha problemas emocionais que vocês podem imaginar. A nossa revolta juvenil é uma revolta assim cheia de ambivalências, né? Porque a gente gostava dos nossos pais, mas a gente queria fazer a nossa vida, né? E muitos dos jovens da minha geração entraram no movimento juvenil, né, com a ideia de morar num kibbutz em Israel. Alguns se tornaram militantes de esquerda, né, e a verdade é que, na minha geração, pelo menos, quase todos acabaram no divã do psicanalista, né? Porque o psicanalista é o grande antídoto para a mãe judia, né? E é um antídoto que às vezes se confunde com a mãe judia, né? Você sabe, essa é uma história que se conta nos Estados Unidos, né? Do homem que entra correndo no consultório do psicanalista às 7h30 da manhã, esbaforido, diz, doutor, tive um sonho horrível essa noite, doutor, sonhei que a minha falecida mãe saiu do túmulo, né? E estava junto da minha cama, me olhando, e de repente ela tinha a sua cara, doutor, né? O senhor era minha mãe judia. Aí eu acordei e saltei da cama, né? Tomei uma Coca-Cola ligeira e vim para cá para lhe contar esse sonho. Aí o psicanalista olha para ele e diz, Coca-Cola? Isso é café da manhã? O escritor que melhor aproveitou isso, né, foi, claro, o Philip Roth, né, que é o primeiro escritor, digamos assim, que combinou, né, a mãe judia com a psicanálise, né, porque o Complexo de Portnoy é uma novela que é escrita na primeira pessoa, né, e na qual o Portnoy vai contar a história dele, que é basicamente a história da relação dele com a mãe dele. E eu acho, o Philip Roth escreveu muitos livros e agora vai estar estreando um filme, né, baseado num dos livros dele, que se chama Human Stain, né, e os livros dele realmente assim são grande literatura, mas para mim nenhum bate o Complexo de Portnoy, né, que é o livro mais autenticamente judaico. Agora nós vamos ver um trechinho do Complexo de Portnoy. Mas, voltando aos meus pais e de como ao que parece, permanecendo solteiro, não faço senão lhes trazer tristezas. Acontece, porém, minha querida mamãe e meu querido papai, simplesmente acontece que fui nomeado recentemente vice-presidente da Comissão de Oportunidade Humana pelo prefeito da cidade de Nova York, o que aparentemente não parece valer um caracol para vocês, em termos de realização e de valor. Muito embora não seja exatamente o caso, sei muito bem, pois, para dizer a verdade, sempre que meu nome aparece numa notícia no Times, eles bombardeiam com recortes todos os parentes vivos.
Metade da aposentadoria do meu pai é consumida em selos do correio. E minha mãe passa dias inteiros ao telefone, tendo que ser alimentada a soro, pois a boca só é utilizada para falar do seu Alex. Na verdade, é sempre a mesma coisa. Eles não podem negar que eu seja um sucesso e um gênio, com nome no jornal, agora um auxiliar do glamuroso novo prefeito, defensor da verdade e da justiça, inimigo dos exploradores de cortiços, dos fanáticos e dos ratos, promover a igualdade de tratamento, impedir a discriminação, criar o entendimento e o respeito mútuos, eis o humano propósito da minha comissão, conforme foi decretado por ato do Conselho da Cidade. Mas ainda assim, se entende o que quero dizer, de algum modo, ainda assim não sou inteiramente perfeito. Agora, o que acha disto? Tudo o que sacrificaram e fizeram por mim, gabando-se como se gabam de mim, sendo a melhor das agências de relações públicas, dizem-me eles, que um filho poderia ter, acontece que ainda assim não sou perfeito. Já ouviu uma coisa dessas na sua vida? Simplesmente me recuso a ser perfeito. Que garoto teimoso. Chegam para me visitar. Onde arranjou este tapete? Indaga meu pai, fazendo uma careta. Numa loja de ferro velho ou ganhou de alguém? Eu gosto desse tapete. Não me venha com essa. É um tapete usado. Eu conservo minha serenidade. É usado, mas não é velho. Certo? Terminou? Alex, por favor. Diz minha mãe. Este é um tapete usado demais. Você vai tropeçar nesse troço. Profetiza meu pai. Deslocar o joelho e aí mesmo é que estará entrancado. E tratando-se do seu joelho, alega minha mãe significativamente, isto não será nenhuma coisa à toa. Continuando assim, dentro de 1 minuto os dois vão enrolar esse troço e jogar pela janela abaixo. E depois me levam para casa. O tapete está bem, meu joelho está bom. Mas estava tão bom assim. Não estava tão bom assim. Lembra-me prontamente minha mãe. Quando você esteve engessado até a cintura, queridinho. O jeito como ele arrastava aquela coisa. Como vivia aflito. Tinha só 14 anos naquele tempo, mamãe. Sim, mas quando retirou o negócio, declarou meu pai, não conseguia dobrar a perna. Pensei que fosse ficar aleijado pro resto da vida. Dobra isto, eu lhe dizia. Vivi implorando o dia inteiro. Quer ficar aleijado para sempre? Dobra essa perna. Você amargurou nossos dias com esse joelho. Mas isso foi em 1947. Estamos em 1966. O gesso já foi retirado há quase 20 anos. Quer ouvir a convincente resposta da minha mãe? Você vai ver. Algum dia há de ser pai e saberá o que é. Aí então, talvez não vá mais zombar da sua família. A legenda gravada no anverso da medalha judaica, no corpo de cada criança judia, não é confiamos em Deus, e sim, algum dia há de ser pai e saberá o que é. Você acha? Indaga meu irônico pai. Que vai ser enquanto estivermos vivos, Alex? Acha que vai ser antes de eu descer à sepultura? Qual nada, ele prefere arriscar-se com um tapete velho. Que ironia, que lógica, e rachar o crânio. Deixe-me perguntar uma coisa a mais, meu autossuficiente filho. Quem haveria de saber se você estivesse aí no chão, sangrando até a morte? Metade das vezes que não atende o telefone, vejo você aí, caído, ferido não sei de que maneira. E quem irá cuidar de você? Quem lhe trará ao menos um prato de sopa? Se Deus me livre, acontece uma coisa terrível. Hein? Sei cuidar de mim. Não vivo por aí como muita gente. Puxa, ainda dando duro em cima do velho, hein? Como muita gente que conheço, que vive sempre antecipando catástrofes. Você verá, diz ele, inclinando aflitamente a cabeça. Há de ficar doente. E de repente, um guincho de raiva, um ganido de ódio. Há de ficar velho. E então vai deixar de ser esse figurão autossuficiente. Alex, principia minha mãe, enquanto meu pai vai até a janela a fim de refazer-se, fazendo no caminho um comentário sobre a vizinhança em que ele mora. Eu trabalhando por Nova York e ele ainda querendo que eu viva na bela Newark. Mamãe, estou com quase 33 anos.
Sou vice-presidente de oportunidade humana da cidade de Nova York. Fui o primeiro dos diplomandos da minha turma de direito, lembra-se? Classifiquei-me em primeiro lugar em todas as classes em que estive. Aos 25, já era consultor especial de uma subcomissão de habitação do Congresso dos Estados Unidos, mamãe. Estados Unidos da América. Se quisesse ir para Wall Street, mamãe, eu estaria na Wall Street. Sou um homem altamente conceituado na minha profissão. Isso é preciso que se diga. Agora mesmo, mamãe, estou dirigindo uma investigação de práticas discriminatórias ilegais no comércio de imóveis em Nova York. Discriminação racial. Estou tentando apanhar o sindicato dos metalúrgicos, mamãe, para que me contem os seus pequenos segredos. Foi o que fiz justamente hoje. Olhe, ajudei a esclarecer o escândalo dos programas de perguntas da televisão, não se lembra? Por que continuar? Por que continuar com a minha aguda voz de adolescente? Bom Cristo, um judeu com pais vivos é um garoto de 15 anos. E há de permanecer um garoto de 15 anos até que eles morram. Bom, eu dizer que o humor judaico não tem expressão só literária. Ele chegou também aos palcos da Broadway porque em Nova York o teatro realmente assim contou com uma participação judaica muito grande. E também o cinema, em Hollywood. Um grande número dos diretores, dos atores, dos produtores eram judeus, né? Então, a experiência do ator judeu no palco ficou uma experiência codificada, né? E agora nós vamos ver um texto, esse é um autor menos conhecido, mas muito interessante, que é chamado Alan Sherman, né? E que é o Morte na Segunda Avenida. Então... Alô? Uma das coisas mais maravilhosas de se ver e lembrar é uma cena de morte num teatro Yiddish. Ali está Maurice Schwartz, ou algum outro grande ator. Acaba de descobrir sua mulher na cama com outro homem. Tem um ataque cardíaco e se vai. Ai, meu Deus! Mas não morre assim, sem mais. Primeiro ele grita: Ai, estou morrendo! Eu infartei! Eu infartei! Aí ele cai. E só nisso leva 1 minuto até despencar no sofá. Aí ele urra e geme. Ai, meu Deus! Depois ele levanta e vai cambaleando pelo quarto. Esbarra nos móveis e berrando. Ai, eu vou morrer! Eu vou morrer! Então, ele cai fora de cena e geme e berra. Volta a cena aos tropeços e agarra-se à cortina e desaba. Desaba, eu disse. A essa altura, toda a família já está reunida. E em volta, gritando e chorando: meu Deus, ele está morrendo! E quando finalmente ele está no chão, respirando com dificuldade, faz um discurso intercalado de soluços. E nesse discurso está o conhecimento filosófico do Talmud, aprendido durante toda uma vida. É um legado de conselhos aos seus filhos e sua despedida. E só nesse discurso leva 6 minutos. Faz um esforço enorme para pôr-se de pé novamente. Quase consegue. Mas quando a gente acha que ele vai ficar bom de novo, ele deixa escapar aquele rugido horrível. Um gemido dilacerante.
cambaleia pelo palco inteiro outra vez, derrubando o que resta da mobília e da família, e finalmente morre. Esta cena de morte sempre leva uns 15 minutos. Se a peça for um musical, acontece exatamente a mesma coisa, só que acompanhada de música e dança. E uma melodia muito melancólica serve de fundo. E o público, judeus que têm seus próprios problemas, sentem a dor deste homem, e gemem e choram. E quando ele finalmente morre, eles suspiram aliviados e são tomados por uma sensação maravilhosa de satisfação total. Bom, quando a gente fala em teatro e cinema, o número de autores judeus cômicos é muito grande, né? De diretores também. E um exemplo é naturalmente o Woody Allen, né? Que é considerado assim o expoente moderno do humor judaico, né? E os filmes do Woody Allen, os primeiros são muito mais judaicos do que os mais recentes, né? Mas há um filme dele muito interessante, que é um documentário, e que tem uma cena que ele está conversando com os pais, né? E é um documentário, portanto não foi nada ensaiado, né? E é uma cena que realmente tem mais humor do que os filmes dele, porque lá pelas tantas ele está dizendo do sucesso que ele teve e tal, né? E o pai diz assim, mas bem que ele podia ter estudado farmácia também, né? E isso é o típico comentário, né, que a mãe do Portnoy, a mãe do Philip Roth deve ter dito para ele umas 200 vezes, né? Então nós vamos ver agora um texto do Woody Allen, né? É o Kaddish para Weinstein, né? Isso. A gente queria pedir licença antes de começar, chamar um convidado, uma canja, que é prática feita mais na música e menos num evento como esse, mas chamar um colega e amigo ator, que é o Dan Stulbach, que veio aqui ao evento e vai dar uma canja. Então, nada melhor que ler um Woody Allen. Quem faz o quê? Bom, primeiro, enorme prazer, parabéns à Casa de Cultura pelo evento, enorme prazer te conhecer. Eu estava lembrando que eu estava vendo o Alê, eu uma vez estava apresentando um festival de Hazanim na CIP, eu estava lá, pode sentar, fique à vontade, por favor. Então eu estava lá, né, apresentando, e o Alê canta, né, ele é Hazan na CIP, não sei se te contou. E aí cada hora entrava uma pessoa para cantar, e eu apresentava a pessoa e saía para que a pessoa cantasse. E daí uma dessas pessoas estava cantando, eu entrei para a coxia, e eu estava olhando lá a coxia, tinha um livro teu, né, a mulher que escreveu a Bíblia. Aí eu comecei a ler o livro, aí as músicas foram indo, e eu leio o livro, isso aconteceu mesmo. Aí eu falei, Ale, isso aqui tá uma boa peça, tal. E a gente ficou falando, e obviamente já tinham terminado, e eu entrei atrasado por tua causa. Sou teu leitor e admirador. Todos ouviram isso, hein? O livro está à venda nas melhores livrarias. Companhia das Letras, livro vermelhinho. Vamos lá. Somos nós também, né? Estamos juntos, que somos o Grupo Tel Aviva e fazemos há 8 anos as cenas cômicas sobre todos os nossos pais, mães e nossas tradições, né? E aliás, acho que deve se pedir ao Ale que cante uma boa música Yiddish, que ele faz isso muito bem. Vamos lá. Einstein estava debaixo das cobertas, olhando para o teto, num misto de torpor e depressão. Um vento úmido e cortante soprava lá fora, o barulho do tráfego era ensurdecedor àquela hora, e além disso, seu colchão ainda estava pegando fogo. Vejam só, pensou, 50 anos de idade, meio século. No ano que vem teria 51, depois 52. Por esse mesmo raciocínio, ele podia calcular sua idade até pelos próximos 5 anos. Restava-lhe tão pouco tempo e ainda tanto para fazer. Por exemplo, um de seus sonhos era aprender a dirigir. Adelman, um amigo com quem ele se jogara muita amarelinha na infância, havia aprendido na Sorbonne. Tornara-se excelente motorista e já havia ido a excelentes lugares com o seu carro. Já o Einstein tentara várias vezes dar partida no carro do seu pai, mas sempre acabava subindo na calçada.
Tinha sido uma criança precoce, um intelectual. Aos 12 anos, traduziu os poemas de T.S. Eliot para o inglês. Depois, alguns vândalos penetraram na biblioteca e os traduziram para o francês. E como se o seu QI já não o isolasse bastante, sofria injustiças e perseguições por causa da sua religião, principalmente vindas de seus pais. É verdade que tanto seu pai quanto sua mãe frequentavam a sinagoga, mas não conseguiam admitir a ideia que o seu filho fosse judeu. Como foi acontecer isso? Perguntava seu pai indignado. A minha cara não mente, pensava o Einstein todo dia ao barbear-se. Tinha sido confundido várias vezes com Robert Redford, mas sempre por um cego. Típico de Allen. Havia também Fineglass, outro amigo de infância. Que carreira! Primeiro lugar na faculdade, depois tornou-se espião industrial, em seguida converteu-se ao marxismo e passou a ser agitador comunista. Finalmente, traído pelo partido, foi para Hollywood, onde fez fortuna dublando um famoso rato de desenho animado. Irônico. O Einstein também se envolvera com os comunistas. Para impressionar uma garota de sua rua, foi para Moscou e alistou-se no Exército Vermelho. Quando voltou, encontrou-a já comprometida com outro. Mesmo assim, seu posto de sargento na infantaria soviética iria prejudicá-lo anos depois, quando precisou de um atestado de bons antecedentes para tomar um aperitivo no restaurante de Longchamps. Além disso, quando ainda estava na universidade, comandou uma greve de ratinhos de laboratórios contra as más condições de trabalho. Na realidade, o que atraía ao marxismo era menos a política do que a poesia. Achava que a coletivização só daria certo se todos os operários usassem gravata borboleta. Quebrar os dentes do capitalismo decadente foi uma frase que ele nunca esqueceu, desde que seu tio perdeu a própria dentadura no supermercado. Perguntava a si mesmo, o que é que pode se aprender sobre a verdadeira essência da revolução social? Apenas ela nunca deve ser tentada imediatamente após as refeições. Bom diálogo. Bom, nós vamos encerrar com eu vou ler um trecho, né, O Exército de um Homem Só, que é um livro que fala também sobre a minha geração, né, e conta a história de um personagem baseado em várias pessoas que eu conheci no bairro do Bonfim. O personagem é o Meyer Ginsburg, né, conhecido como Capitão Birobidzhan. Capitão Birobidzhan é difícil hoje entender, né, mas Birobidzhan foi um nome importante para a esquerda judaica, né? Era o lugar onde a União Soviética ia criar, né, um Estado judeu, né, cuja língua ia ser o Yiddish e cuja população ia ser judaica, mas que acabou não funcionando. Então, o Meyer Ginsburg é recordado pelo irmão dele, o Abraham Ginsburg. Aquele ano foi terrível, recorda Abraham Ginsburg. Nosso pai e nossa mãe discutiam o dia inteiro com o Meyer. Ele não queria estudar. Afirmava que o estudo era só um mecanismo de ascensão social. Também não queria trabalhar, porque dizia que não iria enriquecer nenhum porco capitalista. Nossa mãe contava que Meyer Ginsburg sempre fora rebelde. Em pequeno não gostava de comer. Nossa mãe sentava à frente dele com um prato de sopa. Come. Meyer não queria. Nossa mãe empunhava a colher. Meyer cerrava a mandíbula, fechava os olhos e ficava imóvel. Come. Nossa mãe metia-lhe a ponta da colher na boca. Vocês já viram quem é que inspirou esse texto? Meyer sentiu o gosto da sopa, aquela sopa boa e quente, aquela rica sopa que nossa mãe fazia, e mesmo assim não abria a boca. Nossa mãe insistia com a colher em busca de uma brecha para entrar. Houve uma época em que Meyer perdeu 2 ou 3 dentes e ficou com uma falha. Por ali, nossa mãe derramava um pouco do líquido. Depois que os dentes cresceram, ela descobriu entre a bochecha e a gengiva um reservatório que considerou providencial. Acreditava que bastaria depositar ali um pequeno volume de sopa, como se fosse uma poupança.
Mais cedo ou mais tarde, Maier teria de engoli-lo. A resistência do meu irmão, contudo, era fantástica. Podia ficar com a sopa ali minutos, horas, dias, acredito. Come, come. Nossa mãe começava a ficar nervosa. Nosso pai vinha em auxílio dela. Inutilmente, Maier não abria a boca. Come. Nossa mãe abandonava a sopa e tentava o pão, a batata, o bife, a massa, o bolinho, o pastelão, o embutido, o frescal, o quente, o frio, o sólido, o líquido, nada. Maier não comia. Outras vezes ele nem aparecia à mesa. Tinha um esconderijo no fundo do quintal, uma espécie de barraca feita de galhos, tábuas e folhas de zinco, e ali ficava escondido durante horas. Mais adiante, um truque melhor dizendo, uma passagem que muita gente me perguntou se era verdade ou não, mas eu quero dizer para vocês que não, é fantasia. Um dia, nosso pai voltou para casa entusiasmado. Disse que ia chegar a Porto Alegre um médico famoso judeu, o Dr. Freud. Esse homem, exclamava nosso pai, faz curas maravilhosas e não usa remédios. Trabalha só com sofá de couro e a força da palavra. Mas, acrescentou em seguida, o Dr. Freud estará em Porto Alegre só de passagem, porque está indo para Buenos Aires. Ele terá de atender Maier no aeroporto mesmo, mas não tem importância, porque no aeroporto há sofás. Já me certifiquei disso. E se Maier não quiser ir? Maier não quis ir. Disse que não acreditava naquelas bobagens. Mas é como a Torá, meu filho, disse nosso pai angustiado. É a força da palavra. Maier não se deixou convencer. Nosso pai decidiu ir sozinho ao aeroporto, expor o caso de Maier ao Dr. Freud e pedir ao menos um conselho. O Dr. Freud chegou a Porto Alegre na véspera do Natal. Era a época do ano em que nosso pai, trabalhando muito, conseguia ganhar um pouco mais. Mesmo assim, achou que deveria largar tudo e ir ao aeroporto. Chegou antes mesmo da comissão de recepção, composta de pessoas destacadas, líderes da coletividade judaica, médicos, professores. Com o retrato do Dr. Freud recortado de uma revista, nosso pai corria de um lado para o outro, incomodando as pessoas com seu nervosismo. Finalmente, o avião pousou e Freud entrou no saguão do aeroporto. Nosso pai, empurrando e acotovelando, conseguiu chegar perto daquele homem famoso. Meu nome é Ginsburg, Dr. Freud, disse ele, agarrando a mão do criador da psicanálise. Vim aqui especialmente para falar com o senhor. Não foi fácil, o senhor sabe, a véspera de Natal. Dr. Freud estava perplexo. Sinto muito, meu senhor. Nosso pai interrompeu. Eu sei que o senhor vai dizer que está só de passagem, que vai para Buenos Aires. Eu sei de tudo, sou um homem bem informado. Conheço sua carreira, admiro muito. Acho que o senhor vai longe, mas o senhor vai ter que me ouvir. Dr. Freud olhava para os lados como a pedir esse socorro. Estava no aeroporto o Dr. Finkelstein, um médico do Bonfim que conhecia nosso pai. Ele resolveu interferir, puxando nosso pai pelo braço. Venha, Ginsburg, fale aqui comigo. Por favor, gritou nosso pai, desvencilhando-se. Posso falar com o Dr. Freud ou não? É só vocês que têm direito? Eu também sou gente. Sou um ídolo com problemas, não é, Dr. Freud? Mas é que o avião, disse o Dr. Freud, o avião pode esperar. O avião não manda na gente. Os problemas são mais importantes. Dr. Freud, o senhor tem que me ouvir. O senhor não imagina como esperei por esse momento. Quando eu soube que o senhor ia chegar, eu disse para minha mulher, o Dr. Freud vai resolver o nosso problema, tenho certeza. Maier não quer ir, está certo, ou melhor, está errado, ele deveria vir, mas eu falo com o Dr. Freud, eu explico o caso, o Dr. Freud dá um jeito, ele usa o poder da palavra, se for preciso, ele usa o sofá do aeroporto. Dr. Freud, eu deito no sofá, se o senhor quiser, eu deito, eu sei que o senhor tem capacidade, Dr. Freud. O senhor me lembra muito um rabino que nós tínhamos na Rússia, um rabino formidável, a gente contava os problemas, ele fechava os olhos, pensava um pouco e pronto. Dizia o que as pessoas tinham de fazer, não errava nunca. Problemas de marido com mulher, de pais com filhos, de dinheiro, de doença, resolvia tudo e ele não escrevia. É o que eu digo para minha mulher. O Dr. Freud, além de falar, ele escreve. Ego, id, totem, tabu. O senhor vê, eu conheço o seu trabalho. Dr. Freud, é o seguinte, eu tenho um filho. Eu lhe explico num minuto, Dr. Freud, o senhor vai entender e já me dirá o que tem que fazer. O meu filho
Bom, eu queria que ele fosse um rabino, o senhor sabe, nós não temos rabino em Porto Alegre, e ser rabino é uma profissão digna, né, doutor Freud? É mais ou menos como a sua, é só ouvir e dar conselhos, ouvir e dar conselhos. Só que o rabino não usa sofá, mas no fundo é tudo a mesma coisa. Então, eu queria, mas ele é um rebelde, ele não quer fazer nada, não estuda, não trabalha. Já de pequeno, a mãe dizia, come, come, ele não comia nada, nem a sopa, tão boa aquela sopa que a mãe dele fazia. Não é um malvado, doutor Freud, é um rebelde. O alto-falante chamava os passageiros para o embarque. Dr. Freud apanhou a sua maleta e começou a despedir-se dos circunstantes. Nosso pai continuava, agora correndo atrás dele, falando sem cessar. E no ano passado, Dr. Freud, ele se meteu no mato com os amigos dele, os esquerdistas sem vergonhas. Até moças eles levaram. O senhor vê que pouca vergonha. Moças judias de boa família, não é uma barbaridade? Ah, Dr. Freud, se o senhor quiser, eu lhe conto os sonhos dele, porque ele fala de noite. De tanto que pesa a consciência dele por incomodar os pais que só querem o bem dele. Ele fala de noite, eu vou lá, anoto o que ele diz. Eu nem sabia por que eu fazia isso, mas agora eu já sei. Era um pressentimento que eu tive um dia que o senhor viria a Porto Alegre e eu lhe consultaria sobre esse meu filho, e se o senhor precisasse de um sonho dele, então eu já teria um sonho, vários sonhos, até por escrito. Freud queria dirigir-se para o portão de embarque, nosso pai não deixava. Eu posso lhe pagar, Dr. Freud, por essa consulta. Não posso lhe pagar muito, mas também o senhor não vai cobrar o que o senhor costuma. Eu sei que o senhor cobra uma fortuna, mas o senhor não poderia viajar de avião de um lado para o outro se não ganhasse muito dinheiro. Mas afinal, essa é uma consulta bem rápida aqui no aeroporto. Eu nem deitei no sofá. E além disso, o senhor é um ídolo como eu, não vai me fazer um desconto, é claro. E eu não ganho muito, o suficiente para poder viver, aquele Maier, mesmo para alimentar minha mulher e meus filhos, mesmo aquele Maier, aquele rebelde, se ele lhe disser que está contra mim porque eu não dou comida para ele, é mentira. Eu dou comida sim, a mãe dele até insistia, come, come, e ele não comia. Dr. Freud parou, estava furioso, vice. Gritou para o nosso pai, mas o senhor não vê que eu não posso lhe atender agora? Aí nosso pai até se assustou e recuou. Mas, Dr. Freud, por que o senhor não procura um psiquiatra aqui de Porto Alegre? Não, Dr. Freud, disse nosso pai consternado, não vou procurar. O senhor acha que para o meu filho, para o meu próprio filho, eu iria dar alguma coisa menos que o melhor? Não, Dr. Freud, não. Tenha paciência. Não me fale em outro médico, o senhor até me ofende. Eu sou pobre, mas tenho meu orgulho. Nosso pai estava emocionado. Tremia, tirou um lenço do bolso e enxugou os olhos. O Dr. Freud teve pena dele. Olha, eu pretendo ainda voltar a Porto Alegre, quem sabe numa próxima vez. Nosso pai riu tristemente. O senhor está querendo me enganar, Dr. Freud, eu sei disso, mas não sou tão tapado assim. Eu sei que o senhor não volta. O senhor é um homem ocupado, tem os seus compromissos, tem os seus clientes, eu também trabalho, eu sei o que é isso. Não, o senhor não volta. Além disso, nosso pai aproximou a boca da orelha do Dr. Freud. Dizem por aí que o senhor está com câncer e que o senhor não vai longe. Dr. Freud ficou pálido. Nosso pai recuou, pôs a mão na boca. Meu Deus, o que fui dizer, talvez o senhor nem soubesse. Desculpe-me, por favor, Dr. Freud. Melhor, era mentira. Sim, é mentira minha, Dr. Freud. Brincadeira, eu sou muito brincalhão. Era um truque, uma trapaça que eu estava fazendo para convencê-lo a me atender agora. O alto-falante chamava repetidamente o Dr. Freud. Nosso pai pegou a maleta dele e o seguiu. O senhor também vai embarcar? Perguntou o Dr. Freud, surpreso. Não, eu só vou acompanhá-lo. E aí termino de contar o caso do meu filho. Quando eu discutia a Torá com Maier, ele me respondia de maus modos, torcendo as palavras sagradas. Caminhavam já pela pista. Debocha da Guemará, da Mishnah. O senhor acha que isso é coisa que um filho faça para o pai? Chegavam à escada de embarque. A aeromoça pediu a ficha de embarque ao Dr. Freud e ele começou a procurá-lo. E o senhor? Perguntou ela ao nosso pai. Sou amigo do Dr. Freud. Só acompanhando, respondeu nosso pai baixinho. Não quero que ela saiba que eu vim consultá-lo. Eu não gosto que comente os problemas da minha família. Ainda mais os goiam. O senhor compreende, né, Dr. Freud? Compreendo, disse o Dr. Freud. Minha maleta, por favor. Bom, Dr. Freud,
agora que o senhor já sabe do filho, eu queria uma orientação sua. Eu tenho um vizinho, ele me disse que o meu filho tem complexo de Édipo. Me diga, Dr. Freud, meu filho tem complexo de Édipo? Talvez, gritou o Dr. Freud, já do alto da escada e entrou no avião. Talvez, então pode ser que não seja complexo de Édipo. Eu disse que aquele alfaiate não sabia nada. O avião decolou. Nosso pai ficou abanando para o Dr. Freud, que sumia entre as nuvens. Relatando essa conversa aos amigos, nosso pai elogiava muito o Dr. Freud. Grande médico, grande sábio. Acertou direitinho o problema do meu filho. E vou dizer uma coisa para vocês, não cobra caro. Quero agradecer a vocês todos, a nossos fantásticos atores, tá? E dizer que realmente foi uma alegria estar com vocês aqui nessa noite e espero que esse encontro se repita muitas e muitas vezes. Não é, Dr. Freud? Quem tem não vai escapar. Então, a música... Não, então, em Yiddish, eu adoraria, eu canto, mas assim, é um esforço gigantesco, porque eu preciso ficar mastigando, tenho aulas, cada vez que eu vou cantar uma música em Yiddish, eu fico maluco para pronunciar certo. Eu realmente não sei nenhuma de cor, o Dan me coloca nas frias, assim, então eu não sei nenhuma de cor, assim, em Yiddish, não vou passar vergonha na frente de um, né, enfim, uma pessoa que fala tão bem o Yiddish e tudo mais, e de todos vocês, mas... alguma outra coisa, assim, balão mágico? Eu acho que hoje não. Então, vamos cantar uma música bonita, acho que vocês conhecem, e propícia, felizmente e infelizmente, né, um tema aí tão presente que é a paz, né? Yavo shalom aleinu, od yavo shalom aleinu, yavo shalom aleinu ve'al kulam. Yavo shalom aleinu, od yavo shalom, yavo shalom aleinu ve'al kulam. Salam aleinu ve'al kol ha'olam, salam, shalom, salam aleinu ve'al kol ha'olam, salam, shalom. Yavo shalom aleinu, od yavo shalom aleinu, yavo shalom aleinu ve'al kulam. Od yavo shalom aleinu, yavo shalom aleinu, yavo shalom aleinu ve'al kulam. Nesse momento, alguém quer fazer uma pergunta? Alguém escreveu aí alguma coisa? Dá para... Tudo bem. A única, então vamos lá. Bom, realmente não dá para falar sobre todos, né? Porque, olha, eu tive que... Eu peguei esses textos aí, são de uma antologia de humor judaico, né, que tem seguramente uns 40, 50 autores, eu tive que selecionar, né, então peguei aqueles mais representativos, mas estou de acordo, acho que Bashev Singer é um representante da literatura judaica e é um representante do humor judaico também, tá? E em muitos aspectos, assim, digamos,
faz, mais do que qualquer outro escritor, essa ponte entre o judaísmo da Europa Oriental e os Estados Unidos. Pois não, senhora. Bem alto, por favor, para que todo mundo possa ouvir. Qual é o seu livro que tem o conto do seu irmão? Não, é da minha vida. Não é. Ah, desse aqui? Ah, esse é do Exército de um Homem Só. Eu pensei que é aquela história que eu contei do meu irmão, né? Aquilo não tem livro. Meu irmão não ia perdoar se eu botasse livro naquela. Mais uma pergunta? Gente, valeu. Eu acho que nós começamos esse ciclo fantástico. Moacir, muito, muito obrigado. E a vocês também. Eu já tenho como passar para a história. Tudo bom, Nancy? Obrigado. Não? Deu? Deu, fica muito claro. Ah, tá. Ok. Escute, você tem Carnaval dos Animais. Mostra. Carnaval? É. O melhor morto da comunidade judaica. Vai lá, faz uma tarefa. Na Globo, eu acho. Não, era de uma editora comunista que fechou há muito tempo. Não vai contar mais. Que era do... Era do Partido Comunista. Ele era mesmo. Era o... Não era? Não. Aquela editora dele é uma... Não, era uma outra. Ah, eu sei qual era. Mas tu ficou... Bom, mas você vem cá, pode ele cantava. Eu vi ele cantava. Olha aqui. Duas testemunhas, 3. Está devendo. Tô devendo. A gente tem um pouco, a gente vai fazer, o Alê, isso é um projeto para a Casa de Cultura, se vocês quiserem. Eu tô falando frente das câmeras, que não me fazem mentir. Olha aqui. Eu vou dirigir um espetáculo que o Sérgio vai escrever. O Sérgio está aqui, câmera, Alê, aqui. Ele vai escrever, todos os médicos escrevem bem, temos o Moacir Esquilha como exemplo aqui. Ele escreve, eu vou dirigir um espetáculo com o Alê. É um pocket show para a Casa de Cultura. Músicas em Yiddish, em hebraico, em português, piadas, cenas, um pocket show, one man show, ele. Oba, legal. Então, olha, a Fiesp apoia. Fiesp apoia, opa, peraí, como Fiesp assim? apoia. Fiesp apoia. Ela já apoia. Já podemos acertar aqui. A nossa pretensão está aqui, feita, jogamos. Legal. Deixa eu tirar uma foto. Então aí, ó, pra você.